Hora da nossa questão comentada da banca Fundação Carlos Chagas, essa banca que fez uma questão sobre verbo, aliás, uma não, várias, no ano de 2019, essa banca que normalmente faz a maioria dos concursos para tribunais, que faz concurso de TRF, enfim. E o assunto de verbo foi cobrado da seguinte forma: a ocorrência de forma verbal na voz passiva e observação das normas de concordância verbal na frase. Letra A. As impressões da realidade brasileira, que foram recolhidas por Darwin, ocorreram em dois planos bem distintos da observação. Letra B. Darwin não deixou de notar as discrepâncias que lhe saltou à vista em face de uma dupla visão da realidade que o Brasil lhe oferecia. Letra C. É de se concluírem que as impressões de Darwin levaram-no a sentir emoções opostas em sua passagem pelo Brasil. Letra D. Não ocorreram ao grande cientista que as realidades do Brasil e do Haiti, no que dizem respeito ao regime escravocrata, eram bem distintas. E letra E. Há muitos viajantes e exploradores estrangeiros impressionaram quando no Brasil a disparidade entre as belezas naturais e uma sociedade opressiva. Então, como você não tem essa questão impressa, eu quero que você expanda a sua tela, dê uma pausa, congele a imagem e verifique aí duas coisas. Onde é que tem uma frase na voz passiva e, além disso, onde é que nós temos uma concordância correta. Se você não fez a pausa, você não pediu, não realizou o que eu solicitei, você não está se ajudando. Quero dizer para vocês, ou lembrar aquele que já esqueceu, que a chamada voz passiva que eles estão perguntando é aquela frase cujo sujeito não pratica ação. O sujeito sofre a ação. Então, o sujeito é o paciente da ação verbal. Então, quando a gente fala que o sujeito é o paciente da ação verbal, ele não pratica a ação. Sujeito paciente da ação verbal é aquele sujeito que sofre a ação. É alguém que faz essa ação que a gramática chama de agente da passiva. Bom, uma das marcas de voz passiva, para você reconhecer, ela normalmente é uma estrutura que tem uma forma de verbo ser, que pode ser foi, será, seria, fosse, seja, em qualquer tempo ou modo, seguida de um particípio. O verbo tem uma coisa chamada infinitivo, por exemplo, alugar, por exemplo, retroceder, por exemplo, sorrir. Os infinitivos terminam com R. Tem um negócio chamado gerúndio, que, por exemplo, é observando, escrevendo, dirigindo, que termina com LDO, e o particípio dos verbos regulares termina em ado, como, por exemplo, viajado, ou ido, sofrido. Claro que pode ser ada, viajada e sofrida. Pode ser ados, viajados e sofridos, enfim. Se você olhar a letra A, olha a letra A. Eu tenho as impressões da realidade brasileira que foram recolhidas. Foram é uma forma do verbo ser. Recolhidas não é recolhido, porque são as impressões. Isso é voz passiva. Agora, foram recolhidas no plural, porque são as impressões que foram recolhidas. Você acertou se você marcou a letra A, é a resposta. Então, por exemplo, o plano foi executado com sucesso. O plano foi executado pelos primos. Eu fiz uma coisa aqui para te mostrar o seguinte. Isso aqui é verbo ser, no passado. Hoje ele é, amanhã ele será, ontem ele foi. Isso aqui que termina em ado é o particípio. Então,
o verbo ser mais o particípio já representam essa marca de voz passiva. Ok? Olha a letra B de bola. Darwin não deixou de notar. Deixou de notar não tem verbo ser nem particípio. Ainda na letra B, que lhe saltou à vista. Saltou, não tem verbo ser nem particípio. Ainda na letra B, lhe oferecia, não tem nem verbo ser nem particípio. Então não tem voz passiva na letra B. Aqui, o plano foi executado com sucesso. Isso aqui indica o modo como ele foi executado. O plano foi executado pelos primos. Isso aqui indica quem executou. Foram os primos que executaram o plano. Se eu opto por esse caminho de baixo, isso aqui é o que a gramática chama de agente da passiva. Por que agente? Porque foram eles que praticaram a ação verbal. Que ação verbal que eles praticaram? De executar o plano. E por que agente da passiva? Porque a frase está na voz passiva. Mas aqui em cima, se isso aqui é o modo, isso não é o agente da passiva. Isso se chama adjunto adverbial de modo. É só para te dizer que o agente da passiva não precisa estar explícito. Olha a letra A, que é a resposta. As impressões da realidade brasileira que foram recolhidas por Darwin. Quem recolheu foi Darwin. Então a expressão por Darwin é o agente da passiva. Então tem frase na voz passiva em que o agente aparece e tem frase na voz passiva em que o agente não aparece. Por exemplo, na letra C, já marcamos A. Olha a letra C. É de se concluírem. Não tem o verbo ser mais o particípio. Levaram-no a sentir. Também não tem o verbo ser mais o particípio. Olha a letra D. Ocorreram. É só o verbo ocorrer. Dizem. É só o verbo dizer. Eram. É só o verbo ser. Aí não apareceu particípio em nenhum momento. Olha a letra E. Impressionaram. É só o verbo impressionar. E não tem o verbo ser nem o particípio. Se a pessoa sabe que isso aí tem que ter um verbo ser mais um particípio, ela de cara marcaria a letra A. Agora, para você que viu problemas, olha a letra B. O Darwin não deixou de notar as discrepâncias que lhe saltaram à vista. Não é que lhe saltou. As discrepâncias saltaram à vista dele. Então não é lhe saltou. Tem o problema de concordância verbal, que era uma outra coisa que tinha que ser olhada. Na letra C, tinha que ser assim, ó. É de se concluir que as impressões de Darwin levaram-no a sentir emoções. É de se concluir isso. Isso é para ser concluído. Não é de se concluírem. Na letra D, não ocorreu ao grande cientista que as realidades, quer dizer, as realidades não serem de uma determinada forma, isso não ocorreu. Não ocorreram. De novo, não é no que dizem respeito ao regime, é no que diz respeito. No que diz respeito a mim, no que diz respeito a nós, no que diz respeito ao regime, não é dizem. E na letra E, quando se fala há muitos viajantes e exploradores estrangeiros, impressionaram não, impressionou a disparidade. A disparidade é que impressionou a muitos viajantes. Então a FCC misturou duas coisas. Aí eu te pergunto, você vai fazer um concurso organizado pela FCC? Vai? Que bom. Saiba que você tem que treinar muito. Eu vou oferecer para vocês hoje, se você for no nosso site, www.ivaonline.com.br, você vai encontrar um produto lá chamado Português Exercícios da Banca FCC. São 24 horas só de comentário de questões da FCC, mas não é um comentário como eu fiz aqui agora, não. Eu vou
construir a teoria de passo a passo dos itens que tem no edital, ilustrando com questões da banca FCC, para você pegar o jeito da coisa. Mesmo que você não faça um concurso organizado pela FCC, saiba que quem faz uma prova da FCC faz outras. Porque ela hoje é, das bancas que elaboram concurso, aquela que tem uma cobrança, vamos dizer, mais caprichada. Não deixe você cair no esquecimento. Não deixe as regras fugirem da sua cabeça. Não tem edital ainda não? Quando tiver, você vai estar preparado. Então vai lá e acesse www.evalonline.com.br.